Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 14 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor hoje diz para os seus discípulos, Jesus hoje adverte os seus discípulos dizendo: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. De que fermento Jesus está falando? O fermento da hipocrisia, o fermento da maldade. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado com o mal, por quê? Porque Jesus está comparando o mal como fermento. E o que é o fermento? O fermento é que leveda toda a massa, que faz crescer, que incha. Ou seja, o mal, ele tem esse poder em si, de fazer crescer a sua maldade, de levedar cada vez mais a sua maldade. Então Jesus está dizendo: tomai cuidado. Tomai cuidado para não seres contaminados. É disso que Jesus está falando. Só que os discípulos, mais uma vez, não entenderam o que Jesus falou. Eles disseram, né? Eles disseram: É porque não temos pão. Oh, Jesus. Foi o que eles pensaram. É porque não temos pão. Isso nos faz perceber e pensar, muitas vezes, nós que ainda não compreendemos a palavra de Jesus. Interessante porque Jesus, ele tem tanta paciência com a gente. Quantas vezes nós já escutamos o Evangelho, a palavra de Deus, e mesmo assim nós não conseguimos enxergar Deus, o seu agir, a sua intervenção. Jesus vai relembrar para eles a multiplicação dos pães. Olha só. E ele vai perguntar ainda: E mesmo assim não entendeis, não compreendeis. Ah, meu Deus. Jesus leva os seus discípulos e a nós a fazermos uma leitura orante, não da Bíblia, mas dos acontecimentos. Interessante. Jesus lembra: Olha o que eu fiz. Então, a grande questão aqui não é falta de pão. Como se Jesus dissesse: Eu estou falando de fermento, mas não é o fermento do pão, é o fermento da maldade. Cuidado.
Cuidado com os maus, porque vocês podem se corromper. A maldade pode entrar no coração de vocês. Por isso, meu povo, que nós temos que nos preservar da maldade, do fermento da maldade. É preciso estarmos atentos, é preciso estarmos vigilantes. Peçamos a graça ao Senhor de compreendermos sempre a sua palavra, de compreendermos o agir de Deus na nossa vida de uma forma muito concreta, os acontecimentos nos quais Deus está presente, Deus age, Deus realiza milagre, Deus intervém. Compreendermos o agir de Deus. Compreender. Para que o Senhor não nos diga também a nós, ainda não compreendeis? Será que vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem? Quantas vezes nós somos assim? Diante de determinadas situações, já tendo visto o Senhor agir na nossa vida várias vezes, e quando chega uma nova situação, parece que a gente esquece do que o Senhor já fez por nós. Ainda não compreender. Então, queridos irmãos e irmãs, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos escutem, que nós possamos contemplar sempre e compreender a intervenção, o agir de Deus. Deus é conosco, Deus age, Deus faz, Deus intervém. Ele faz acontecer. Cresçamos na amizade e no conhecimento de Deus, evitando o fermento da maldade. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.